Bom dia. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama nesta manhã. Antes da nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar uma palavra poderosa que está em Salmos 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que Deus proteja o seu dia, te conceda sabedoria, discernimento e fortaleça o seu coração para mais uma jornada. E hoje, eu quero conversar com você sobre um tema extremamente delicado, difícil, mas necessário. Nos últimos anos, o Brasil e vários países do mundo vêm discutindo penas mais severas para crimes que deixam marcas profundas e muitas vezes irreversíveis. Estamos falando de crimes sexuais, de casos envolvendo estupro e principalmente crimes cometidos contra crianças inocentes. Dentro desse debate, uma proposta tem chamado a atenção e dividido opiniões: a chamada castração química para condenados por estupro e pedofilia. Uma medida que, segundo seus defensores, busca impedir que criminosos reincidam em atos que destroem vidas, famílias e a inocência de quem jamais deveria passar por esse tipo de sofrimento. Mas a grande pergunta é: quando uma criança perde sua inocência para sempre? Quando uma vítima carrega traumas por toda a vida? Será que apenas prender é suficiente? Ou a sociedade precisa começar a discutir punições ainda mais duras para crimes dessa natureza? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Em um mundo tão corrido, encontre a verdadeira paz. Dedique alguns minutos do seu dia para ler a Bíblia, praticar as boas novas e buscar a casa de Jesus. Alimente a sua fé, acalme o seu coração e transforme a sua vida. Permita-se viver esse amor hoje mesmo. Estamos de volta. E continuando nossa reflexão de hoje, muita gente ouve falar em castração química, mas nem todos entendem exatamente o que isso significa. Ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de um procedimento cirúrgico. A chamada castração química consiste no uso controlado de medicamentos capazes de reduzir drasticamente a produção de hormônios ligados ao impulso sexual. Em alguns países, essa medida já foi discutida ou aplicada em casos específicos envolvendo criminosos sexuais condenados. Os defensores argumentam que, em determinados crimes, principalmente aqueles cometidos contra crianças, apenas o tempo de prisão não impede que o agressor volte a cometer novos abusos quando retorna ao convívio social. E é justamente aí que surge uma pergunta que divide a sociedade. Quando alguém destrói a infância de uma criança, quando alguém tira de uma vítima sua paz, sua dignidade, sua segurança, o sistema deve pensar primeiro na recuperação do criminoso ou na proteção de futuras vítimas inocentes. Muitos acreditam que determinados crimes ultrapassam qualquer limite moral aceitável dentro de uma sociedade saudável. E por isso, defendem penas mais rígidas, justamente para evitar a reincidência e aumentar a sensação de justiça. Mas esse debate está longe de ser simples, porque envolve leis, ética, direitos individuais e principalmente o limite entre punição e prevenção. Vamos para mais um pequeno intervalo e já voltamos.
Às 20 horas, a conversa muda de tom. Está no ar o Fala Sério. Já é noite, com Bruno Maverick e análise política que você precisa e opinião ácida que ninguém mais tem coragem de falar. Chega junto no Direita. Pode sim. Segue nosso canal. Curta e compartilha com seus amigos. Estamos de volta. E chegando ao final da nossa reflexão de hoje, fica uma pergunta que cada cidadão precisa fazer a si mesmo. Até onde uma sociedade deve ir para proteger os inocentes? Vivemos em um tempo onde muitos debates giram em torno dos direitos de quem comete crimes. Mas muitas vezes pouco se fala sobre a dor permanente carregada por quem sofreu a violência. Uma criança violentada não esquece. Uma vítima de abuso muitas vezes carrega cicatrizes emocionais por toda a vida. Famílias inteiras são destruídas por decisões cruéis tomadas por pessoas que escolheram ultrapassar todos os limites da dignidade humana. E talvez o verdadeiro debate não seja apenas sobre punir, mas sobre impedir que novos crimes aconteçam. Porque quando falamos de pedofilia e estupro, não estamos falando apenas de estatísticas. Estamos falando de vidas, de inocência roubada, de traumas que nenhum pedido de desculpas pode apagar. Talvez tenha chegado o momento de a sociedade discutir com mais coragem quais medidas realmente protegem aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Que a justiça exista, não apenas depois do crime, mas principalmente como instrumento de prevenção. Eu sou Maia e esse foi mais um momento de reflexão aqui no Café com Maia. Que Deus abençoe o seu dia, proteja a sua família e nos dê sabedoria para construir um mundo onde a inocência seja sempre protegida. Até o próximo